é sempre presidente da FOLAS, em sábados e domingos, e portanto vai agora intervir mais cedo do que é previsto. Obrigado, boa tarde a todos. Eu de facto tinha vontade e intenção de ficar até ao fim, mas tenho um outro compromisso agora, depois já às 5, já estou até ligeiramente atrasado, mas não tenho problema. E portanto não vou poder ficar até ao fim, com muita pena, porque face à qualidade desta primeira intervenção, fiquei com alguma boca em relação ao que vem a seguir, com certeza. Eu queria aqui, antes de mais, agradecer ao Pedro Martins por me ter convidado para aqui estar hoje mais uma vez, e queria-lhe agradecer também o facto de mais uma vez lançar um dos seus livros aqui em Sesimbra, que é a sua terra de adoção, tal como para António Telmo, sobre o qual ele escreve. Sesimbra também foi uma terra de adoção, e que eu sei que ele apreciou muito, e portanto estamos bem a lançar este livro, em que o Pedro nos fala de António Telmo e até desta versão maganista, não é? Do António Telmo, que agora o Moisés Espírito Santo também ilustrou o que era o maganismo, e de facto estamos aqui perante um conjunto de coisas novas, de interpretações que o Pedro faz, que com certeza serão também uma surpresa para algumas pessoas, eventualmente. Portanto, o Pedro, de facto, tem aqui um percurso em Sesimbra já de alguns anos a esta parte, muito jovem, começou no Raio de Luz e depois onde voltou agora, está a colaborar com o Raio de Luz, mas, portanto, uma colaboração sempre a nível local, com a imprensa local, independente, também colaboração com a própria Câmara Municipal em diversos momentos, e eu queria aqui referir que o Pedro Martins, independentemente dos posicionamentos políticos, tem mantido sempre uma colaboração independente e isenta com a Câmara Municipal, que muito nos apraz e que muito tem feito para promover a cultura aqui em Sesimbra. Uma iniciativa como estas, ao convidar para uma iniciativa destas várias personalidades, como o Moisés Espírito Santo e todos os que aqui estão, também mostra que também está a contribuir para dar um banho de cultura. Estamos aqui hoje uma tarde de verão, podíamos estar a banhos ali na praia, estamos aqui nesta sala, ainda por cima o ar-condicionado não está a funcionar, e portanto é mesmo um banho a sério, mas que com certeza é bastante agradável. O Pedro, apesar de ser ainda bastante jovem, mais jovem que eu também, teve o privilégio de conviver com uma série de figuras, como o António Telmo, que nos traz aqui hoje, que é a figura central do livro, mas também com o Rafael Monteiro, pontualmente com o Agostinho da Silva, portanto, figuras que, em alguns casos, não são pessoas como ele próprio, não é natural de Sesimbra, mas que vieram para Sesimbra, não sei se beberam água da Califórnia ou não. Antigamente bebia-se água da Califórnia e ficava-se apaixonado por Sesimbra. Agora já não aconselhamos a beber aquela água, é uma água salobra, e pode acontecer até outras coisas mais complicadas de ficar apaixonado por Sesimbra, mas o que é certo é que é provável que tenha acontecido com ele, com o António Telmo e com o próprio Agostinho da Silva, que tenham bebido essa água e que também tenham, na sua passagem por Sesimbra, com o Pedro aconteceu isso, ter tido a oportunidade de privar com alguns sesimbrenses, esses sim genuínos, nascidos aqui, como o António Reis Marques, com quem estaremos para a semana no lançamento do seu livro, como o António Cajica Rapaz, já falecido, mas também é um sesimbrense nascido em Sesimbra, e depois ficou sair de Sesimbra, já na idade adulta, mas com forte ligação a Sesimbra, e o Pedro teve a oportunidade de conviver com alguns, ainda convive, felizmente, com outros teve a oportunidade de conviver e contribuir para trazer também a sua obra para o conhecimento de todos nós. Portanto, nós estamos agradecidos, esperamos poder continuar a colaborar, damos muita importância ao projeto António Telmo e, independentemente das vicissitudes que surgiram com o círculo, o que eu realço como positivo é o facto de Pedro, através do projeto, continuar a ter esta ligação fortíssima ao António Telmo e à família do António Telmo, que aqui estão hoje, a sua esposa e a filha, que nós muito prezamos e que ainda há pouco tempo homenageámos através da atribuição do topónimo em Sesimbra, conjuntamente com o António Cajica Rapaz,
e, portanto, esperamos que possamos ter em Sesimbra, continuar a ter em Sesimbra estas tardes télmicas, que de facto são tardes de cultura para os sesimbrenses. Esta conferência que o Moisés Espírito Santo aqui apresentou, para mim foi extremamente gratificante, ouvi coisas que nunca tinha ouvido, não é? E, se calhar outras pessoas que estão também o fizeram. Nós em Sesimbra também temos, com certeza, a nossa ligação ao Espírito Santo, porque temos a Capela do Espírito Santo, provavelmente, sendo um hospital medieval, tinha tudo a ver com esse espírito da confraria. Temos a Ordem de Santiago temos a Freguesia de Santiago e a Fortaleza de Santiago, e, portanto, certeza que Sesimbra também tem uma presença forte nessa ligação ao Espírito Santo e à forma como o Espírito Santo, na prática, hoje percebemos, foi uma forma dos judeus perpetuarem a sua ligação à religião de forma encoberta, como aconteceu. Portanto, queria congratular mais uma vez, para finalizar, com este novo livro do Pedro, que não tive a oportunidade de ler porque ele me entregou apenas ontem, consegui ler o prefácio, um pouco mais, mas com certeza procurarei ler com toda a atenção para também perceber melhor estas ligações do António Telmo com estas temáticas. Muito obrigado. Eu não vou falar ainda, mas vou só dizer algumas palavras, ainda na presença do Presidente Augusto Poldra, para lhe agradecer muito a sua presença hoje aqui mais uma vez, começa a tornar-se um hábito, e nas próximas semanas, então, vai ser um hábito que eventualmente vai fazer um monge, não sei, porque vamos estar com sucessivos lançamentos nas próximas semanas, o livro do António Reis Marques e depois a reedição dos Digital Clones do Cajica Rapaz. Portanto, quero agradecer muito a sua presença aqui. E eu, até há pouco tempo, falado do apoio que a Câmara dava às tardes télmicas e quero retificar. Quero-lhe agradecer a colaboração, porque estamos a trabalhar em conjunto, não se trata apenas de uma iniciativa do projeto que é apoiada pela Câmara, é de facto apoiada pela Câmara, mas é sobretudo uma colaboração, ou seja, é um trabalho em conjunto que vamos continuar a desenvolver nos próximos anos. Lembro que há 6 anos para esta parte, ou seja, desde 2010, tem sido possível realizar continuamente, sem interrupções, ciclos anuais sobre a égide de António Telmo, e esse mérito é também muito, quer do Presidente Augusto Poldra, quer da Vice-Presidente e da Dra. Felícia Costa, que hoje não pode aqui estar, por razões ponderosas. É um mérito que também é deles, têm garantido e possibilitado a continuidade deste trabalho, que, enfim, vai deixando alguns frutos, estamos em crer. Há sessões mais concorridas como esta, com menos gente, mais intimistas, mas o que é facto é que temos continuado e penso que vale a pena, pela nossa parte, vamos continuar. É o compromisso que fica, e mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Agora vamos ouvir o nosso escritor e amigo Miguel Vial, que nos vai falar exatamente deste livro. Boa tarde, então. Quero pedir desculpa de uma certa perturbação no Vale do Vinho, da cidade do Sul. De facto, é um prazer. Quero agradecer ao Pedro ter-me convidado para apresentar, juntamente com o António Carlos Carvalho, que fez esta parte, este livro, um António Madeirismo, Cabala e Maçonaria. O livro tem uma condição especial. O
O título reflete um Agostinho da Silva, de 58, no Brasil. Ou seja, ele próprio diz na explicação inicial, diz que não tem a pretensão de afirmar que seja esta uma visão completa, sequer a habilidade de julgar que é que mais se aproxima, que é a que mais se aproxima da essência do seu pensamento. Ou seja, com alguma humildade, ele apresenta o pensamento de António Telmo, que já apresenta o pensamento de António Telmo, não no sentido dogmático, portanto, num sentido absolutamente fechado, digamos assim, mas no sentido que é uma visão possível do António Telmo. E esta visão possível é justamente o António Telmo marrano. Portanto, é a grande novidade, digamos assim, desta hermenêutica. Eu tive imensa pena de não ter ouvido a comunicação do professor Moisés Espírito Santo sobre o marranismo, vinha com uma ansiedade tão grande que até hoje até o exemplo ao tarde. Mas é uma visão, de facto, uma visão que faz sentido. Se é visão verdadeira, absolutamente verdadeira, sinceramente, Pedro, não sei, aliás, também não sabe, por isso é que diz um outro. Mas faz sentido que o António Telmo tenha diferenciado a cultura portuguesa, ou a essência da cultura portuguesa, ou a vertente dominante da cultura portuguesa, como sendo de caráter marrano. Eu escrevi aqui só de certo modo, aqui, portanto, o Pedro defende que António Telmo defenderia que a essência da cultura portuguesa residiria num espírito de simultânea inquietação e transgressão, de recalcamento do desejo de ser e de falsa afirmação do que aparentemente se é. De outro modo, dito, teria sido impregnado o espírito marrano ou cristão novo das comunidades cripto-judaicas que, após o decreto de expulsão dos judeus assinado por Dom Manuel I, teria uma dupla existência, uma vida social católica, mas sem fé cristã, como sabe, o cristão novo teria de ir por três vezes, teria que ir à igreja durante o ano por 3 vezes, uma no Natal, outra na Páscoa, outra não lembro quando é que é, e teria que se confessar uma vez por ano, e os seus filhos teriam de ser batizados e teriam de ter uma educação catequética cristã. Portanto, teria uma dupla existência, uma vida social católica, mas sem fé cristã, e uma vida oculta judaica, sem expressão social. Portanto, a essência da cultura portuguesa seria ser a essência da cultura portuguesa o marranismo, quer dizer que é entre o recalcamento e a frustração, não ser aquilo que se é, verdadeiramente aquilo que se é, por outro lado, e por um lado, e por outro lado, ser algo de simulacro, ser algo de falso, ser algo de socialmente, algo de harmónico socialmente, ser católico, mas não ter a fé de Cristo, não acreditar em Cristo como um Messias. António José Saraiva, na Introdução à Cultura Portuguesa, no segundo volume, diz justamente quem é o português é aquele que é e não é, aquele que é e não é. Portanto, não fala no marranismo, porque ele tem uma teoria muito específica e muito singular sobre os cristãos novos. Os cristãos novos foram uma invenção da Inquisição, diz ele, e, portanto, algo que já está, digamos assim, ultrapassado. Mas, de qualquer maneira, diz que este é o sentimento típico do português. É e não é.
E sempre nunca é. Sempre nunca é verdadeiramente. E ninguém aqui na sala, diria ele, digamos assim, consegue exprimir em absoluto, que sendo aquilo que é, está satisfeito com aquilo que é. E cada um pode experimentar e olhar. Portanto, atribuir a isso, como o Pedro também, ou o António Telma, a inquietação e uma necessidade permanente de inquietação e uma necessidade permanente de transgressão. E esta inquietação e esta transgressão é que nos levou para Ceuta, quer dizer, para os descobrimentos, leva-nos para uma contínua imigração, leva-nos para uma contínua arritmia do pensamento, ora felizes, ora infelizes, etc. Ora, António Telma, para além da história secreta de Portugal ter apresentado aquela tripla visão da história de Portugal, teria mais tarde, sobretudo em a filosofia e a cabala, teria chegado à conclusão, por vários motivos que encontram na explicação no prefácio do António Carlos Carvalho e na explicação que o Pedro dá na entrada logo do livro, dá justamente porque é que os portugueses são os marranos da Europa, digamos assim. Depois isto tem outras implicações que agora não vamos aplicar. E porque é que esta teoria do marranismo pode ser aplicada ao Herbert Wells? E esta é a grande novidade do livro dele. A primeira grande novidade é o marranismo em si, não é? Que, aliás, já tinha sido aflorado noutros livros dele, e até a partir daquela visão do António Cândido Franco, que Marranos em Teixeira Pascoais é uma criptografia, digamos assim, de marrano. Não é totalmente convincente, não é, mas é convincente. Faz sentido. E as coisas fazem sentido até aparecer uma nova interpretação, não é? Portanto, é isso que é importante. E isto, como diz o Pedro aqui também numa parte, portanto, não é uma verdade absoluta. A segunda, portanto, a primeira é justamente centrar a teoria do António Telmo a partir em filosofia e cabala. A filosofia e cabala aparece como livro em 1998, portanto, aparece um livro de maturidade e de grande e absolutamente determinante no seu pensamento, ao ponto de alterar a história secreta de Portugal, quer dizer, há um português antes do Cristão Novo e há um português depois do Cristão Novo. E o Cristão Novo aparece como o centro da história de Portugal. Depois este marranismo não é só uma questão teórica para António Telmo, ele sente-se marrano. É aquilo que o Pedro chama, na página 46, a tensa cisão dilacerante de António Telmo. A tensa cisão dilacerante de António Telmo, que é justamente a de sentir o que é, de não sentir aquilo que ontologicamente, verdadeiramente é, e de sentir outra coisa que tem de se ser. Ora, portanto, disso nasce uma inquietação, mas nasce também uma necessidade de ultrapassar essa inquietação, não através da inteligência. Depois há uma outra, António Telmo, Pedro faz girar, faz no primeiro capítulo, que é inevitavelmente o capítulo mais importante, não sei, há outro muito importante, não podemos aqui falar sobre ele, agora ele não dá para falar sobre tudo, eu ficaria de facto no primeiro capítulo, como disse, que é mesmo que ele traz grande novidade, que é uma síntese do António Telmo camuniano, ou camunino, pode ser de duas maneiras, que é o terceiro capítulo, a terceira parte, e a última parte também, sobre a inveja. Esta aqui é muito forte, sobre a inveja, é uma parte um pouco cabalística, digamos assim, relativamente aos anos do nascimento e de morte e a questão social do das lâminas
do Tado. E A Verdade do Amor, que é uma peça de teatro, o que o António Telmo escreveu sobre um amor, certo modo clandestino, do Leonardo Coimbra. Ora, nesta primeira parte, isso em 2 capítulos, uma é a aplicação, portanto, é a tese central ao marranismo, e a aplicação dessa tese ao António Telmo, ao Herberto Helder e ao Agostinho da Silva. Eu gostei imenso da aplicação ao Agostinho da Silva, porque desenha uma nova, sem dúvida, uma nova hermenêutica da interpretação do próprio Agostinho da Silva. Eu tenho a impressão, e tenho pena, aliás, que esta biografia que saiu do Agostinho da Silva, do António Cândido Braga, não tenha sido feita a meias com ele, porque teria talvez menos factos, teria talvez mais ideias e teria talvez uma outra dimensão menos historiográfica do Agostinho da Silva e uma dimensão mais filosófica do Agostinho da Silva, que falta à biografia. Aliás, o António Cândido confessa em 10 ou 15 vezes que o Agostinho da Silva é escritor e não fala praticamente do Agostinho da Silva filósofo. Ora, e aqui pegando no marranismo, justamente o Pedro, interpretando o António Telmo, sempre, claro, é evidente, faz, considera não só que o marranismo é a essência da cultura portuguesa, o António Telmo, como o Pedro, como também, inclusivamente, considera que é a essência do pensamento português, do pensamento providencialista português do século XX. Uma frase de António Telmo, que é da Terra Prometida, Maçonaria Cabala, Martinismo e Quinto Império, em que diz, António Telmo diz, é nesta linha do marranismo, que devemos entender o novo Deus infante do regresso ao Paris, Teixeira de Pascoais, a Igreja Lusitana, Sampaio Bruno e Teixeira de Pascoais, que foi agora aqui falada, não é? E a Idade do Espírito Santo, de António Quadros e de Agostinho da Silva. Ou seja, o marranismo é erigido neste capítulo, não só segundo António Telmo, segundo Pedro Martins, é muito importante, aqui o discípulo não mata o mestre, mas harmoniza-se com o mestre. O António Telmo diz que o discípulo mata o mestre, neste caso aqui não há aqui punhais, não há Brutus e César e tal, há harmonia, Talvez ainda não seja à altura ninguém matar o António Telmo. É imortal, ele é imortal. Isto acontece sempre mais tarde, não é? Acontece sempre mais tarde. Ora, e considera, portanto, que a escola portuguesa, portanto, Leonardo Coimbra e toda a grande estirpe, agora não vou falar, é de uma superior estirpe marrana. Portanto, temos aqui, olhem para o Pedro, temos aqui a visão marranista, ou marrana, como quiserem, da cultura portuguesa. É obra. Há em Espanha há vários, o Américo Castro e mais 3 ou 4, pelo menos mais 2, mas em Portugal este marranismo não é assim tão acentuado. Embora, como sabem, há um português, um francês de origem judaica, que é o Revá, que aliás lutou imenso contra o António de Saraiva, que defende essa tese, e o marranismo opõe-se, vem da cultura portuguesa contemporânea como um todo, não é? Opõe-se ao moçarabismo do Teófilo Braga. O Teófilo Braga dizia que a cultura portuguesa é moçárabe, é de origem. Desculpa lá. Isso é uma tradição télmica. Tudo aquilo que aconteceu não desliga o telefone. Pronto, obrigado. De qualquer maneira, se é uma tradição, fico honrado
em honrar a tradição. Mas foi voluntário. Portanto, enquanto o Teófilo Braga defende o moçarabismo, não é? O António Telmo defenderia o marranismo. Temos aqui, portanto, mouros de um lado, mouros cristianizados, e temos do outro lado o judaísmo, criptojudaísmo. Ora, depois, fazendo esta ligação entre o António Telmo e o Agostinho da Silva, o Pedro acaba por fazer uma nova interpretação do Agostinho da Silva à luz dos conceitos, por um lado, de judaísmo. E nas três fases do Agostinho da Silva, em função da criança e do judaísmo, considera que há três fases, digamos assim, porque aquela primeira fase da década de 40, onde o judaísmo, portanto, agora falando em judaísmo, fala-se também no marranismo, não é? Onde o judaísmo aparece como uma espécie de recalcado do cristianismo, portanto, quando em 44 sai, ou 42 aliás, sai o cristianismo, no Opus 44 parte dele, e isso já foi por causa desse opúsculo que ele partiu, portanto deve ser 43. Portanto, dizia eu, o cristianismo dele, naquele opúsculo que Agostinho da Silva escreve o cristianismo, teria fortíssimas tendências judaicas, ou judaizantes. Primeiro, na questão do mal, portanto, Agostinho da Silva atribui a Deus a origem do mal, como sabe, a Igreja Católica nega isso, e há uma tradição que já vem do Sampaio Bruno, também, e dizia eu... Isso nas considerações, esse aspecto nas considerações. Nas considerações, no cristianismo, não. Quanto a Deus das considerações? Quanto a Deus das considerações, portanto, 42. Sim, 44. Fica cá para fazer... Fica cá o texto. Mas os textos são anteriores, são da Serra Nova, são os anos anteriores. Portanto, temos esse recalcamento do judaísmo disfarçando de cristianismo, portanto, é um cristianismo heterodoxo, o cristianismo de Agostinho da Silva, e o Estado Novo assim o vê, de tal maneira que o prende, não é? E o envia para Tavira e para Cabeceiras de Basto, salvo erro e tal. Depois há uma fase, claro que esta fase deve ser vista em que a criança, há a fase depois, a fase católica, explicitamente católica, da descoberta do Espírito Santo no sertão brasileiro, e justamente o sertão brasileiro de João Pessoa, da Paraíba, de cima do Cid, de cima do Pernambuco, Paraíba, e com a elevação onde Agostinho da Silva elogia imenso, ou louva imenso a criança do Espírito Santo, a criança como imperador das festas do Espírito Santo. Esta criança é interpretada interpretada pelo Pedro à maneira telmiana, digamos assim, não como a criança real, que teria sido elevada a imperador, evidenciando todas as suas faculdades benevolentes, digamos assim, portanto, antes numa natureza humana boa, que a criança representaria, não é? Mas como sendo o anjo da face, como sendo o culto do Espírito Santo não seria de origem cristã, a origem cristã não seria desenvolvida em Portugal pela pessoa deve ter falado,
eu agora não estava a estar, não podia ter falado disso, mas seria de origem judaica, portanto, anterior à vinda da Rainha Isabel para Portugal, e seria justamente, desculpa, eu tenho que ver o nome, Metraton, o anjo da face mística judaica. Vejo que ficaram admirados. Eu também fiquei, nunca tinha ouvido falar deste anjo, mas faz sentido, é coerente. Portanto, escrevi eu aqui, para o autor que interpreta a teoria de António Telmo, com base nos estudos de Moisés, Espírito Santo, Origens Orientais da Revolução Popular Portuguesa, em 1988, o imperador das festas do Espírito Santo teria uma remota origem judaica, apagada com a sua oficialização, apagada esta origem, com a sua oficialização e generalização no reinado da Rainha Dona Isabel, e constituiria mais a representação terrial de Metraton, o anjo da paz mística judaica, página 72, para quem quiser em casa ver, do que a representação do menino enquanto figura historicamente recorrente da criança paracletiana pura ou perfeita, visada pela teoria de Agostinho da Silva. Como escreve Pedro Martins, na página 75, um Deus ainda na infância como Metraton não é o mesmo que uma criança sacralizada, divinizada ou feita a Deus como a de Agostinho. Portanto, aquilo que Agostinho da Silva dá mais importância na festa do Espírito Santo, que é a coroação do imperador, que significa a coroação do menino imperador, que significa a libertação do mal do passado e a assunção do bem do futuro, uma criança não fez mal a ninguém, criança inocente, portanto uma criança que traz o bem consigo para esta teoria marranista. Isto teria origem popular judaica, que, como o marranismo é feito de ser e não ser, aquilo que se é não se é, aquilo que não se é, portanto, aquilo que falámos há bocadinho, justamente este Metraton acaba por ser divinizado pela Igreja cristã. Então, e finalmente, no Brasil, então, com esta afirmação das festas do Espírito Santo e na reflexão à margem da literatura portuguesa de 58, Agostinho da Silva é anti-judaizante, assume a ortodoxia do catolicismo. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, de facto, uma ortodoxia medieval, não aquele medievalismo da Península Ibérica das três religiões, mas um medievalismo ortodoxo, católico, aquele catolicismo que domina o judaísmo e domina o islamismo. Domina e apaga e tenta eliminar pela Inquisição ou pela conversão. Ora, neste sentido, finalmente, num terceiro momento, que é a partir do regresso do Brasil de Agostinho da Silva, há uma espécie de apagamento do judaísmo. Não há uma contestação, mas há uma espécie de apagamento. Não sei se me interpretei bem, mas penso que é isso. Depois, o capítulo seguinte é o barranismo de... O capítulo seguinte é justamente o barranismo de Herbert Welder, que eu vou deixar para, se não se importam, para lerem sem interpretações de ninguém, portanto, sem intermediários, lerem diretamente O Espaço em Volta, publicado em 62 ou em 63, de Herbert Welder. Herbert Welder Marrano. Herbert Welder Marrano. Parece quase impossível, mas também faz sentido. E vou deixar para ler. É um capítulo pequenino, não é capítulo, é uma parte de um capítulo pequenino. Vou justamente deixar para lerem
para não haver justamente intermediários. E quero dar os parabéns ao Pedro, portanto, no campo da historiografia do Agostinho da Silva é uma interpretação nova, no campo da interpretação da historiografia do António Telmo é uma interpretação nova, no campo do pensamento do próprio Pedro Martins é um aprofundamento das teorias marranas do Teixeira de Pascoais, do Álvaro Ribeiro Marrano também, que é uma coisa nova também, não podemos falar até aqui, e até uma fundamentação historiográfica do conceito de saudade, da teoria nova da saudade, em que a saudade aparece justamente como a saudade aparece com este duplo efeito de tristeza e amargura, como diria Pascoais também, tristeza e amargura por o marrano não poder ser aquilo que é, nem poder dizer aos filhos aquilo que é, nem na sociedade se apresentar como aquilo que é, e simultaneamente desejar ser outra coisa, e desejar e ser ontologicamente, ser fundamento, ser outra coisa. E portanto, digamos que este livro, estas interpretações de Pedro Martins, curou os seus 4 livros anteriores, portanto, curou inclusivamente, também não falei, do movimento heterodoxo joanista face ao movimento ortodoxo de petrista ou papista romano, do livro dele sobre o Grão Vasco também. Portanto, obrigado, parabéns.